Sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe. Eu ficaria te ouvindo e ouvindo a banda tocar mais tempo, mas nós precisamos trabalhar também, né? Ou pode estender mais, gente? Eu olho aqui, não, vocês estão querendo trabalhar hoje, e louvado seja Deus por isso. O texto escolhido nessa manhã para a nossa meditação, que será breve, está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim, verso 28 a 30. Preste atenção. Disse Jesus: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu olho para esse texto de Mateus capítulo 11, o texto que eu acabei de ler, eu me lembro quando escrevia cartas para a minha então namorada. Eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher, graças a Deus, tenho 2 filhos, e naquela época a gente escrevia cartas. Quando eu olho para esse texto, eu imagino o Senhor Jesus como que escrevendo uma carta para mim e para você. E naquela época, não como hoje, demorava-se um tempo. Eu enviava uma carta para ela, ela estudava em Juiz de Fora, eu estudava em Belo Horizonte, e eu aguardava uma semana, a não ser que tivesse acesso a um telefone residencial. Mas a gente precisava de esperar. E não era muito fácil esperar a resposta de uma pessoa que eu amava. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o Senhor Jesus fazendo isso, escrevendo uma carta para nós. Quando a minha filha era criança, ela perguntou: papai, o senhor pode me ajudar aqui? Porque é uma tarefa da escola. Eu não sei, aqui eu peguei a carta, mostrei, olha, remetente é quem escreve, e destinatário é o recebedor. Ah, sim, papai, então você vai colocar aqui o seu nome, e no verso, nas costas, você coloca o nome da sua amiguinha, da sua coleguinha. O Senhor Jesus aqui como que escreve uma carta para nós. Ele é o remetente, ele assinou, e ele é o único capaz de dizer: vinde a mim. Eu não posso dizer o que Jesus diz. Eu não tenho autoridade do Filho de Deus, ninguém tem, nenhum homem, nenhuma mulher que já pisou nessa terra, nenhum anjo criado por Deus pode dizer: vem a mim que eu vou aliviar o seu jugo. Essa autoridade foi dada ao Filho de Deus. E ele, vendo tantas e tantas pessoas cansadas, sobrecarregadas, ele então diz: vinde a mim. Jesus é a porta do céu. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Então somente Ele tem a autoridade de fato chamar a todos indistintamente, sem preconceito algum, sem acepção alguma de pessoas, seja de que nacionalidade for, de que família for. Ele diz: vinde a mim. Jesus é o remetente. Ele se importa com você. Ele te viu quando você ontem foi deitar. Ele sabe como foi a sua noite. E ao convidar todos indistintamente, Ele sabe muito bem o que está falando, o que está fazendo. Aliás, Mateus, Marcos, Lucas, João são os evangelhos e vão contar tantos milagres, tantas bênçãos. Lucas, principalmente, que era médico, e ele vai registrar várias curas
de tantas pessoas curadas de moléstias, de demônios, de flagelos, aleijados, ressuscitou mortos. Jesus então está convidando a todos os seus ouvintes. É interessante que ele vai dizer aqui que esse convite é para os que estão cansados. Você está cansado nessa manhã? Como é que está a sua vida? Mas esse convite ele é estendido também para os sobrecarregados. Sobrecarga é excesso de carga. Aqui em Biraçu, uma vez eu vi uma carreta partida, uma pedra de granito, sobrecarga, partiu. Então, é muito sábio da parte do nosso Senhor Jesus convidar cansados, mas também convidar os sobrecarregados. As pessoas estão cansadas. Às vezes chega no final do mês, você não calculou bem, e aí faltou um dinheirinho. Isso acontece. Às vezes você está cansado, minha avó dizia, estou cansado de dar murro em pão de faca. Você sabe o que significa isso? Você fala com seu filho, andando aqui ontem, almoçamos aqui, saindo encontrei uma senhora e ela, pastor, ora pelo meu sobrinho. A minha irmã é essa aqui, a irmã dela, outra senhorinha. Eu falei assim, qual a idade dele? Ela falou 16, eu falei, é droga, não é? Ela falou, é. E eu olhei para a mãe, cansada porque é uma luta difícil. Trabalhei 6 anos numa comunidade terapêutica, levando a palavra, levando abraço, levando amor, porque o maior de todos os mandamentos é amar a Deus, e o segundo maior mandamento é amar o próximo. O apóstolo Paulo diz, eu posso queimar o meu corpo, eu posso pegar os meus bens e dar todos os meus bens aos pobres, mas se eu não tiver amor, isso não vai adiantar nada. Você está cansada, né, filho? Como é o nome dele? O nome dele é tal. Falei, cadê ele? Está perdido por aí. Seja rico, seja pobre, as pessoas estão cansadas. O que nos traz cansaço? Uma coisa que me traz muito cansaço e aborrecimento é lidar com gente mentirosa. Não sei se acontece isso contigo. Isso me traz um cansaço, que é uma luta você lidar com mentiroso. Eu tenho um primo que ele é muito mentiroso. 10 palavras que ele fala, 11 são mentirosas. Mas é muito mentiroso. Mas muito mentiroso. É aquele que fala que o passarinho fugiu com gaiola e tudo, sabe? Saiu voando assim, levou a gaiola. Mentiroso. Isso me traz cansaço. Me traz cansaço lidar com pessoas dissimuladas, pessoas que não olham no olho, porque é melhor falar a verdade em amor. Porque se você falar a verdade e andar na verdade, sua vida vai ser uma bênção. Você chega em casa cansado e um bom sono, uma noite de sono boa, pode restaurar, te dar alívio, descanso, e você acordar de manhã renovado, para cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos, para vir trabalhar. Que a vida é um combate, mas é um bom combate, porque Jesus está conosco. Não é fácil, mas Jesus prometeu estar conosco todos os dias, estar do nosso lado, junto conosco. Um bom colchão, uma boa noite de sono, a gente acorda renovado. Mas Jesus está falando aqui algo mais profundo. Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele encontrou com uma mulher, está registrada em João capítulo 4. É uma passagem conhecida como a passagem da mulher samaritana. Era meio-dia, ela foi buscar água no poço. Jesus se aproximou dela. Jesus a conhecia, porque Jesus Cristo é Deus em carne. E Jesus puxou assunto com ela.
E todo dia Jesus puxa assunto com a gente. Ele quer conversar com a gente. E ali os dois começam a conversar, ela estranha, eu não vou entrar nesses detalhes culturais. Mas Jesus obviamente viu a sede que aquela mulher tinha. Não daquela água, ele disse, olha, eu tenho uma água para dar para você. Você vai beber dessa água do poço, você vai tornar a ter sede, vai retornar aqui para buscar mais água, mas eu tenho uma água para te oferecer. Isso vai brotar no seu coração, vai fluir na sua vida. E aí ela disse, Senhor, me dá sempre dessa água. Aí Jesus entra um pouco mais na vida dela, porque o Senhor Jesus viu que ela era uma mulher sobrecarregada. Jesus tocou no assunto muito pessoal da vida da mulher. Chama teu marido. Você não tem marido. Você não tem marido mesmo não, porque você já teve 5 homens na sua vida. Você já teve 5 maridos. Você foi desprezada nos 5. É um insucesso a sua vida sentimental. E um novo casamento não vai trazer felicidade para você. E a gente é assim. A gente busca no dinheiro, nas realizações, nos diplomas. Isso tudo é muito bom, aplicado de maneira saudável. O dinheiro é uma bênção de Deus, o trabalho é uma bênção de Deus. O casamento é uma bênção de Deus. Ter filhos é uma bênção de Deus. Criá-los na palavra do Senhor é uma bênção de Deus. Mas nada preencherá o vazio na nossa alma, senão a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela fica interessada na conversa, e ela sente uma paz no seu coração, e ela vai espalhar para os seus familiares, para os seus vizinhos. Eu encontrei alguém, ela encontrou o Messias. Eu cheguei aqui e já vi o Messias, ele estava ali me aguardando. Vocês veem o Messias todo dia. Ela disse, eu encontrei o Messias e ele falou tudo. Jesus é aquele que fala tudo. Às vezes nós usamos máscaras. Desculpe usar essa expressão ou analogia agora. Você conhece alguém? Diz, ó, fulano não é isso não. Jesus conhece todas as nossas máscaras. Ele diz, eu vou aliviar vocês, tomem sobre vocês o meu jugo. Você que é do tempo, eu só vejo jovens aqui, você que é do tempo do carro de boi, jugo, do arado, um Y invertido, ou de cabeça para baixo, coloca ali no boi, no animal, para arar a terra. A canga. Jesus está dizendo, eu quero que vocês tomem, eu quero colocar em vocês o meu jugo. Pastor, vai doer? Dói não. Porque ele diz aqui, o jugo que eu vou colocar para vocês, ele é muito leve, ele é suave, porque andar com Deus é muito bom. Andar com Deus traz alegria, traz paz, direcionamento, sabedoria. E quem quer andar com Deus não vai viver sobrecarregado de pecado, vai confessar os seus pecados. E nós devemos confessar pecado todo dia. Você se lembra da passagem onde o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos? Todos nós cristãos lembramos dessa passagem. E Pedro relutou, disse, não vai lavar meu pé não. Jesus respondeu, se não lavar o pé, você não tem parte comigo. Então pode me dar um banho. Não precisa de banho também não, Pedro. Vocês já estão limpos pela palavra. Mas os pés nós precisamos limpar porque nós erramos, nós pecamos. Falamos coisas que não deveríamos falar. Vivendo uma vida de sobrecarga, de peso. E ninguém quer ficar perto de uma pessoa chata. Você é chato? Não olha para o lado não. Você é chata. Esses dias eu encontrei uma pessoa e falou, pastor, aquele moço é muito chato lá no trabalho. Ele é intrometido. Ele é muito chato. Jesus, ele diz que o jugo dele
é suave, porque Jesus é manso. Ele não vai te tratar mal, ele vai te conduzir. Ele vai conduzir a sua história, vai conduzir a sua vida. Salmo 55, verso 22 diz assim: lança os teus cuidados, as suas preocupações diante de Deus, porque Ele vai te sustentar. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tanto Pedro quanto Paulo vão dizer: coloque as suas preocupações nas costas de Deus, porque Ele tem cuidado de você. E se você se humilhar, você será exaltado. As pessoas estão sobrecarregadas. Fui cortar o cabelo, e aí tem umas pessoas que aproveitam a presença de um pastor, ou de um padre, um sacerdote, para tirar algumas dúvidas. E aí a dúvida era com respeito a suicídio. Pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, e querem tirar a sua dor, não a sua vida, mas a sua dor. O mundo que nós vivemos é um mundo mau. Pedófilos, assassinos, traidores, homens maus e violentos. E eu disse assim: olha, isso é um assunto muito delicado. E vocês já leram a Bíblia alguma vez? Vocês já leram as Escrituras? Vocês já compreendem as Escrituras, o que a Bíblia fala sobre a vida, sobre a morte? Porque não adianta nada a gente ser só curioso. Nós precisamos é beber da fonte e sermos alimentados pela palavra de Deus, e saber que a nossa alma, sim, ela tem sede de Deus, e nós poderemos e podemos alimentar a nossa alma e saciar a nossa sede com o pão do céu, que é Cristo Jesus. E Ele vai dizer assim: olha, vocês vão encontrar descanso. Não é para o corpo. Ele não fala para o corpo aqui. Ele fala que você vai encontrar descanso para a alma. Lá em Lucas capítulo 12 fala de um homem muito rico, as propriedades, a lavoura dele rendeu bastante, ele não tinha nem onde guardar tanta riqueza. E aí ele comete um erro gravíssimo. Esse homem riquíssimo, ele diz assim: alma, ele fala para a alma dele, como se a alma pudesse se saciar de dinheiro, de poder, de glória humana. Ele disse assim para ele mesmo: alma, você tem em depósito muitos bens, come, bebe, farta-te, regala-te. E aí veio uma voz, a voz de Deus, que disse para ele assim: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Você sabe o que Jesus diz: aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você está cansado? Jesus te chama para trazer alívio para o seu coração. Você está sobrecarregado? O Senhor Jesus te convida a ir até Ele, para que Ele possa aliviá-lo da sobrecarga. Você precisa perdoar alguém hoje? Quando a gente fala sobre perdão, um dos temas mais difíceis de falar na igreja, nos sermões, é o perdão. Um dos temas mais difíceis. O semblante das pessoas cai, porque em algum momento nós vamos ferir ou seremos feridos. Eu quero encerrar com uma história verídica, sem citar endereços, obviamente, que aconteceu no meu primeiro ano de ministério, com 28 anos de idade. E uma senhorinha, baixinha, está viva. Ela foi até o meu portão. Ela disse: pastor Péricles, eu quero pedir um conselho. Eu muito novo, 28 anos, se fosse hoje, seria menos difícil. E ela disse: olha, eu disse: o que está acontecendo? Ela falou: pastor, é o seguinte, o meu marido, ele me abandonou alguns anos atrás, e o senhor sabe que eu tenho 7 filhos. Isso é verdade. Me conta mais dessa história. E ele foi embora, e eu criei meus filhos. Falei: tá, e o que é que você quer falar? Se eu quero falar que ontem ele bateu a minha porta.
Eu atendi, era ele, os olhos amarelos, a pele amarela. Ele disse: eu estou doente. Ela respondeu: cadê tua amante? Havia 12 anos que ele tinha ido embora com a amante. Se tornou a segunda mulher dele. Ele disse: eu estou doente. O médico me deu poucos meses. E minha mulher atual me abandonou. Ela disse que não vai cuidar de mim. E eu vim aqui te pedir se você cuida de mim. Pastor, o senhor acha que eu devo cuidar dele? A primeira reação da nossa carne é dizer: ele não merece. Fugiu com a amante. Ah, pastor, tem um detalhe. Ele trouxe o filho de 12 anos com ele. Recebo ou não recebo? E uma luz de Deus veio na minha mente. Eu falei assim: se fosse o Senhor Jesus no lugar da senhora, cada coisa no seu lugar, o que ele faria? Ela respondeu prontamente: Jesus perdoaria. Eu falei: Jesus perdoaria. Então, pastor, eu vou recebê-lo, eu vou perdoar ele. Eu falei: amém. Uma mulher sem diploma, de pouca cultura, não frequentou escola, porque a nobreza não depende de diploma, de ser de família rica A ou B. A graça comum de Deus é derramada sobre todos. Eu fui lá conhecer o moço, amarelinho. Ei, gente que luta. Hospital Santa Rita, hospital não sei o quê, amarelinho, hepatite. E aí ele sentou no sofá e falou assim: eu quero que o senhor reúna a família para mim, os filhos, porque eu quero pedir perdão. Eu não aguento mais essa sobrecarga na minha vida. Eu quero partir, mas partir leve e deixá-los leve. Família pobre, gente. Mal tinha um sofá, já tinha nobreza. Aí ele virou e falou assim: eu quero pedir perdão para o senhor também. Eu falei: é bom o senhor pedir mesmo, que até eu estou com raiva. Nós temos que tomar vacina, remédio. E ele, diante de todos, pediu perdão. Ele morreu nos braços da esposa, aqui no hospital em João Neves. Fizemos o sepultamento, com todos os filhos presentes. E talvez você esteja perguntando: e o menino de 12 anos? O menino de 12 anos foi amado, foi abraçado pelos seus irmãos. Uma graça que só pode vir do alto para a gente e dar força para a gente perdoar e seguir em frente. Essa senhorinha está viva, mais de 80 anos, cheia de saúde, talvez mais do que você e eu, porque o perdão traz cura. E é um perdão maior para nós, que é o perdão da cruz, quando o Filho de Deus se entregou por nós e foi para aquela cruz, morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, satisfez a justiça de Deus, porque a minha justiça, como diz o profeta Daniel no capítulo 9, é como uma roupa suja, uma roupa velha. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, não nos aproximamos com a nossa justiça, porque nós somos pecadores, mas nós nos aproximamos de Deus por causa da justiça de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo de Deus.
vá até a cruz. A cruz está vazia, Jesus já ressuscitou há muito tempo, Ele está vivo, e Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Vinde a mim, disse Jesus, só Ele pode dizer isso. Escreveu uma carta para você, você é o destinatário. Se você está cansado ou sobrecarregado, essa carta é para você, é para todos nós, para que nele, em Jesus, o Filho de Deus, nós possamos ser aliviados dos nossos pesos, das nossas mazelas, das nossas transgressões. Porque se tem alguém que ama você, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu casamento, a sua família. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração e vou encerrar este momento. Pode ficar de pé. Deus eterno, o Senhor convida nessa manhã, por meio do seu Filho Jesus, a todos os cansados e sobrecarregados. Uma noite de sono pode renovar as nossas forças, mas a nossa alma só vai descansar na pessoa de Jesus de Nazaré. E é no nome dele que nós estamos aqui nessa manhã, e eu rogo por esta casa, por esta empresa, por todos que aqui têm derramado o seu suor. Tome em tuas mãos o Messias, a Ben, o Babal, cada funcionário, colaborador, cada um que adentra nesses portões, motoristas. O Senhor sabe, todos têm família, todos têm uma história, mas o Senhor é aquele que, ao conhecer o nosso coração e a nossa história, o Senhor pode transformar dor em alegria, o Senhor pode sarar, o Senhor pode fazer com que a gente trilhe um caminho muito melhor, porque a graça do céu tem sido derramada e a misericórdia do Senhor tem sido renovada sobre nós todas as manhãs. Fortaleça esses homens, fortaleça essas mulheres, dá-lhes a bênção do Senhor, visita os seus lares, suas famílias. O Senhor sabe das dores, o Senhor sabe das tribulações, dos momentos de intensas lágrimas, dos joelhos dobrados. Tu és o Filho de Deus, o Senhor é o único que pode dizer, e o Senhor diz nessa manhã: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. E esse mundo é um mundo cansado, é um mundo sobrecarregado, e somente haverá alívio no Filho de Deus, que vive estar, e na sua obra na cruz, nos prometeu e já nos deu a vida eterna. Eu oro e rogo ao Senhor que o Senhor dê força, graça e vitória àqueles que estão tristes, àqueles que se sentem abandonados, que o Senhor ministre uma paz tão maravilhosa nessa manhã, uma paz tão graciosa em seus lares, em suas vidas, e que o Senhor comece a gerar fé no coração de cada homem, de cada mulher aqui nessa manhã, e que o Senhor comece a mudar as histórias. Obrigado por essa carta, obrigado pelos teus ensinamentos nessa manhã. Se tem uma pessoa que quer nos ver bem, é o Senhor Jesus, e nós podemos agora dizer obrigado. Derrama o teu óleo sobre nossa cabeça agora, aquele bálsamo refrigerador, como a brisa que eu estou sentindo nesse momento, aquele bálsamo sobre as nossas vidas. Assim eu te peço, oro pelos meus irmãos, oro por esta casa, e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Obrigado, bem, obrigado, Messias. Você pode tomar sua assento. Obrigado, meninos, e Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, que maravilha, né? Que manhã leve, com muita leveza, né? Muitas palavras bonitas, abençoadas, né? Quero agradecer o pastor Péricles por essa bênção nessa manhã de hoje.
o Tiago e os outros meninos aí que estão são Marlon e o Oziel, que vieram aqui, né, fazer essa manhã tão maravilhosa para a gente, com a bênção do Senhor, né, muito importante para a gente, né, palavras leves e suaves para que a gente possa ter um dia ainda mais abençoado. Quero agradecer a presença de todos, né, nossos colaboradores, amigos, fornecedores, as pessoas aqui presentes, e também agradecer em especial a nossa turminha da tarde, né, que esteve presente aqui agora pela manhã para participar com a gente nesse momento, e à tarde vão retornar aí ao trabalho. Então, mais uma vez, pastor, muito obrigado. Nós preparamos uma pequena lembrança, né, para continuar lembrando da gente, orando pela gente, que é uma bênção para nós. Também tem para os meninos uma lembrancinha, né? Uma gratidão aí por tudo.